Pessoal, fiquei besta mesmo, e fui completamente rendida pela atuação do Austin Butler em Elvis. Tem algo de glorioso, eu acho, em ver um ator ser consumido em grau tão alto por um personagem. E que personagem! Outra coisa que para mim foi uma surpresa agradável é que, apesar de algumas ressalvas, das quais eu vou tratar aqui, há 30 anos eu não gostava de um filme do Baz Luhrmann. Desde o primeiro filme dele, Vem Dançar Comigo, eu não saía do cinema e dizia, puxa, que filme legal esse do Baz Luhrmann. Os outros 4 filmes que ele fez na carreira dele, Romeu e Julieta, Moulin Rouge, Austrália e O Grande Gatsby, para mim todos caem mais ou menos ali na mesma classificação, insuportável. Todas aquelas coisas que me tinham feito gostar muito da estreia dele em Vem Dançar Comigo estão aqui elevadas à enésima potência em Elvis. Elvis tem uma maneira muito interessante de apresentar o protagonista dele, pelas beiradas. O filme começa com o empresário que foi, num primeiro momento, a melhor coisa que aconteceu para o Elvis e logo em seguida a pior coisa que poderia ter acontecido na vida dele, o coronel Tom Parker, interpretado pelo Tom Hanks, e vale dizer que ele não era nem coronel, nem Tom, nem Parker, falando de como foi o início do relacionamento dele com o Elvis, como ele descobriu o Elvis. E a gente vê o Elvis só de longe, de costas, na sombra. A primeira vez que finalmente ele olha para a câmera, ou seja, que ele olha para a gente, é maravilhosa. Não só o Austin Butler incendeia o filme desde esse primeiro instante, como o Elvis incendeia aquela plateia também. O que o Baz Luhrmann faz então é algo sensacional, é fazer a gente descobrir o Elvis pela primeira vez junto com o mundo. E pessoal, vamos convir, que trilha sonora, né? É classe AAA. Simplesmente não existe outra igual no mundo, seja nas versões originais do Elvis ou em intervenções de artistas contemporâneos, ela é fabulosamente bem escolhida. E o que a gente vê na tela é algo único e incrível. É uma sensualidade muito aberta, muito mais aberta do que jamais um americano branco tinha mostrado até aquele momento, e a figura do Elvis nessa altura, com aquelas roupas muito coloridas, aqueles movimentos super sensuais, aquela maquiagem, o cabelo comprido, é de uma sensualidade muito aberta, como eu disse, mas que ao mesmo tempo é livre de qualquer artifício de sedução. E em uma cena também, então, o Baz Luhrmann resume todas as ramificações do impacto do Elvis, não só o choque que ele causou na moral puritana da época, como o choque que ele causou no sul profundo da onde ele veio. Esse era o sul da segregação racial ainda, e uma das razões do escândalo que ele causou no início de carreira era o fato de que ele se movia no palco e ele dançava com elementos que eram muito nitidamente trazidos da cultura social e musical negra. E o choque que ele causou também no sexismo, porque nenhum homem deveria mostrar esse tipo de sensualidade que ele estava mostrando, não era aceitável isso, como também não era admissível que mulheres reagissem a esse tipo de sensualidade, ou a qualquer tipo de sensualidade, na verdade. O Elvis foi um terremoto cultural e uma figura de um carisma, de um poder de atração que é impossível mensurar ou descrever. E eu acho que tudo isso está no filme do Baz Luhrmann e principalmente está na interpretação fantástica do Austin Butler. O Austin Butler é um ator que tem vários papéis de alguma visibilidade, mas não muita, e que passa já há algum tempinho a sensação de que ele é algo por acontecer. Eu sempre fico apreensiva quando um ator ou uma atriz explodem assim de maneira tão intensa e tão repentina, porque é tão fácil tudo ir para um lado, tudo dar certo dali para frente, quanto ir para o outro lado, mais um pouquinho e de alguma maneira o público se vira contra aquela pessoa.
acha que ela nunca mais conseguiu corresponder à expectativa que ela criou. No caso do Austin Butler, eu estou um pouco menos temerosa. Eu acho que quando um ator tem essa capacidade de querer entender o tempo todo, de querer explorar, de querer investigar, ele está a salvo do pior que pode acontecer numa carreira. Tá nítido que esse é o viés pelo qual ele abordou não só o Elvis, o personagem e o homem, como também o viés pelo qual ele abordou a interpretação dele, o desempenho. Um preparo obsessivo, por um lado, de conseguir reproduzir, de conseguir interiorizar todos os gestos, as inflexões, a fisionomia, as expressões, a linguagem corporal, os movimentos dessa pessoa, até que tudo aquilo virasse uma segunda natureza. Quando aquilo fica automático, quando aquilo fica natural, automático não é uma boa palavra, o ator fica livre para ser simplesmente e poder cuidar dos aspectos mais interiores, mais interiorizados também da atuação. Então vejamos, Elvis é o assunto, a razão de ser e a paixão desse filme. Quando o diretor consegue encontrar um ator capaz de ser aquele protagonista, e quando ele consegue apresentar esse protagonista na cena que é a mais crucial do filme, é essa cena que eu descrevi, é a cena pela qual o filme vai viver ou vai morrer. Então a gente tem que dar o crédito a ele e a gente tem que, na minha opinião, eu pelo menos me sinto na obrigação de relevar ou de dar um peso menor para o que eu considero falho ou não perfeitamente desenvolvido no filme. O Baz Luhrmann, em toda a carreira dele, teve sempre uma tendência a escrever diálogos que ou ficam completamente na obviedade ou tentam, mas nem sempre conseguem escapar dela. Não é diferente aqui. Ele gosta de soluções manipulativas e até piegas mesmo, às vezes, de roteiro. E Elvis também não é uma exceção nesse quesito. Outra coisa é que a decisão de apresentar o Elvis aqui sempre pelos olhos do coronel Tom Parker é melhor no papel do que na realidade. A interpretação do Tom Hanks fica logo muito caricata. Ela é excessivamente utilizada no filme, o que não é culpa do Tom Hanks, e ela é repetitiva também, o que é culpa em parte do ator, em parte do roteiro. O Tom Parker era uma figura muito folclórica mesmo, mas o fato de a interpretação ser fiel não significa que ela funciona na tela. A maneira como Tom Parker manipulou e explorou o Elvis durante toda a carreira dele é não só abjeta e escandalosa, como ela determinou também os rumos na carreira dele. Se o Tom Parker primeiro fez o Elvis estourar e virar um ícone instantâneo, por outro lado, daí para frente, as tentativas dele de cercear, de tolher o Elvis foram muito drásticas. Tentou higienizar a figura pública do Elvis e cercear muito a música dele. Tentou sempre distanciar a música dele das raízes negras dela. E olha, essa é uma vitória do filme do Baz Luhrmann, uma vitória mais completa do que eu já vi em qualquer outro filme sobre o Elvis. É a maneira como ele mostra essas raízes e como ele mostra o deslumbre do Elvis, a maneira visceral com que ele se ligou à música do sul dos Estados Unidos, à música de Beale Street. Muitos artistas negros de importância imensa no período passam pelo filme. O B.B. King, a Big Mama Thornton, a Sister Loretta, e é sempre com respeito e com esse deslumbre, essa paixão do Elvis pelo que ele está vendo, pelo que ele está ouvindo, pelo que ele está sentindo com a música que os artistas negros estão fazendo. Hoje em dia, talvez algumas pessoas vissem isso como apropriação. Eu acho que na cultura pop o que existe mais sempre e o que torna ela tão vibrante é polinização cruzada. O terceiro e último ato do filme é muito triste. É a parte em que a carreira dele entrou em declínio, quase virou uma piada ali em algum momento, e é a parte em que ele começou a se apresentar em um cassino em Las Vegas, achando que isso ia ser só um passo na direção da libertação total dele.
Essa primeira apresentação dele em Vegas, aliás, é outro momento mágico do filme, porque a gente vê um performer que está há tanto tempo distante do público, sentir aquela efervescência, aquela euforia de se apresentar ao vivo de novo e sentir que a conexão dele com a plateia ainda é completa, é plena, como sempre foi. O que torna muito mais triste o que vem a seguir. Essa é a última versão que existe do Elvis, é a versão na qual ele morreu. É muito triste porque a gente vê todo aquele vazio que o Elvis nunca conseguiu preencher, aquele vazio da criatividade fervilhante que ele nunca conseguiu realizar de maneira plena por causa da tutela do Tom Parker sobre ele, ser preenchido com tudo que há de pior e ser alimentado com o próprio mito, porque não tem outra coisa para colocar no lugar a não ser aquilo. Tenho ressalvas, já enumerei elas aqui, mas eu acho que seria até meio mesquinho da minha parte, a meu ver, me deter sobre elas quando o filme triunfa tanto em aspectos que são essenciais para ele. E, em essência, o que a gente tem é uma personalidade maior que a vida, encarnada por um ator que não só compreende ela de maneira esplêndida, como consegue transmitir toda essa riqueza para a plateia. E uma atuação como essa em um filme que é, como o próprio personagem, febril, colorido, cheio de brilho, extravagante e eletrizante. Isso é o mínimo que o Elvis exige.